Pessoas, entrando de fato nesse pacto que é firmado entre Labão e Jacó, o texto vai dizer que Jacó ele vai ir até o seu tio Labão e ele vai pedir permissão para retornar para a sua terra em Hebrom. O texto ele vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, Labão, permita que eu leve as minhas esposas, que eu leve os meus filhos, os meus bens, permita que eu retorne para a casa do meu pai. E aí o texto vai continuar dizendo que Labão ele vai insistir, ou ele vai tentar negociar com Jacó. Ele vai dizer que se ele for merecedor diante de Jacó, que Jacó permaneça com ele. É interessante que o texto vai usar uma expressão que Labão ele disse que ele experimentou, ou eu tenho experimentado que o Senhor é contigo. Eu estou frisando ou destacando essa parte do texto porque eu queria mostrar para vocês que essa expressão eu tenho experimentado, ela é entendida como uma consulta de Labão aos seus deuses. Lembra que eu disse no vídeo passado que Labão ele adorava imagens de esculturas, inclusive Raquel e Lia, e que esse era o contexto que Jacó ele estava inserido. E aí essa parte do texto bíblico, depois vocês podem ler a partir do versículo 27, vai deixar isso muito claro. Labão ele dizendo, eu tenho experimentado. E aí essa ideia que é trazida aqui é que ele teria consultado os terafins. Esses terafins, pessoas, eram deuses ou imagens de esculturas, só que imagens de esculturas domésticas. E aí por algum motivo esses deuses disse a Labão que Labão estava sendo abençoado devido à presença de Jacó. E em relação a essa negociação, Labão ele vai lançar uma proposta para Jacó. A gente tem ali no texto Jacó falando, olha, eu permaneci aqui, tenho trabalhado para você, você tem enriquecido de certa forma pelo meu trabalho, só que eu não recebo nenhum salário, ou seja, eu não sou pago pelo que eu faço para você. E aí Labão vai falar, olha, fixa o teu salário. Essa parte é interessante, pessoas, porque aparentemente, ou logo nos primeiros anos de trabalho de Jacó para com Labão, Jacó ele não tinha de certa forma uma família para sustentar, ele não tinha as suas esposas ainda. Só que nesse momento aqui a gente percebe, e essa é a interpretação bíblica que é feita, que é uma preocupação de Jacó em relação às suas famílias, que eram duas, e aos seus filhos. Ele precisaria de um salário para se manter e manter os seus. Em relação, pessoas, ao salário, Jacó ele vai escolher dos rebanhos os salpicados e malhados. Esses animais com essas características eram animais que existiam em menor número. Para Labão era interessante ele dar a Jacó os salpicados e malhados porque era minoria. E é interessante também deixar claro aqui para vocês que nesse mesmo dia Jacó ele vai passar dentro dos rebanhos ali de Labão, ele já vai separar essa parcela de animais para ele, vai entregar aos seus filhos, para os seus filhos cuidar. Existe uma outra interpretação que ele separa os animais, mas entrega para os filhos de Labão tomarem conta, mas o pensamento predominante ou a visão mais aceita é de que ele tinha entregado para os seus próprios filhos. E só a título de curiosidade, a discussão que existe em relação à idade dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó eles já teriam idade suficientes para cuidar do rebanho, desses salpicados e malhados, não teria, mas fato é que o texto ele vai dizer que Jacó já separa, e além de separar os animais, ele vai separar uma parte do terreno, até porque mesmo ele precisaria de um local para pastorear esse novo rebanho. Pessoas, após fazer a separação, de firmar esse pacto, ou seja, Jacó ele iria trabalhar para Labão, em troca do trabalho ele já tinha recebido esses salpicados e malhados,
e os salpicados e malhados que viessem a nascer. E aí a gente ingressa na trapaça de Jacó em relação ao seu tio Labão. Ele vai usar de alguns artifícios. A ideia que é trazida aqui parece que de certa forma é um ato supersticioso. Confesso a vocês que eu não fui atrás para ver se de fato a artimanha que Jacó usou, ela tem base científica, se realmente funciona, mas é uma crença predominante ali dentro da região de Canaã. É uma prática que existe até hoje, inclusive o coxo, que é o local onde o rebanho ele vai beber água, ele é branco, porque a ideia é de que nesse momento, quando as ovelhas estão bebendo água, há o cruzamento e aí as ovelhas nascem brancas. É uma ideia que existe até os dias de hoje. Mas fato é que o truque de Jacó, ou a artimanha que ele usou, não interferiu nas bênçãos de Deus, ou não interferiu no que Deus tinha para a vida dele. A gente precisa entender que nesse momento aqui, quem abençoa e quem faz Jacó prosperar é justamente Yahvé, porque ele tinha um pacto com Jacó devido à promessa que ele fez a Abraão. E aí Jacó, pessoas, ele vai usar o galho de algumas árvores, e a gente tem aí, dentre essas árvores que Jacó usa, a gente tem o álamo, a gente tem a avelaria e o plátano. Só a título de curiosidade, eu separei aqui para vocês, para a gente entender um pouco o porquê que Moisés ele vai citar essas plantas aqui. O álamo, ele era uma árvore que crescia cerca de 50 a 70 metros de altura, e existiam inúmeros bosques de álamo, inclusive rituais pagãos eram feitos nesse local. Lembra para vocês que eu já falei sobre isso, né? Que a gente tem ali nos filmes como O Senhor dos Anéis, Harry Potter e todos esses filmes que envolvem magia, os rituais eles acontecem em bosques. E aí a ideia parte justamente desse hábito que já existia desde o tempo de Jacó. Os bosques eram locais que serviam para cultuar divindades ou entidades. E aí esses bosques de álamo era justamente usado com essa finalidade, e essa é uma das plantas que Jacó vai usar para colocar sobre os animais quando eles estivessem cruzando, para ele obter o resultado que ele queria. Além disso, essa adoração de ídolos incluía a queima de incenso, oferecimento de sacrifícios, e isso está em Isaías 65:3, caso você queira conferir. A outra planta, só a título de curiosidade também, era a alvelaria. A alvelaria a gente conhece como amendoeiras, e essas árvores elas eram mais decorativas. Ela não tinha uma finalidade específica. Tem crenças, inclusive, pessoas, de que José do Egito teria inserido essa planta no Egito para justamente ornamentar o local em que ele vivia. Lembra que José, filho de Jacó usa a alvelaria, e aí José vai levar essa planta para o Egito também, quando ele vai para o Egito. Não quando ele vai necessariamente, porque ele foi vendido, mas depois ele pede para buscar. Essa é uma crença que existe aí entre os estudiosos ou entre os eruditos, vamos colocar dessa forma. Por fim, o plátano. O plátano era uma madeira que era usada para a fabricação de móveis. É uma planta extremamente grande também, cresce cerca de 50 metros, o tronco é grosso. E aí essa árvore era usada para a fabricação de diversos móveis, além de outras árvores que a gente vai ver aí ao longo do estudo da Bíblia. Em relação a esse artifício de Jacó, como eu disse para vocês, a gente não tem uma certeza de que de fato esse truque funcionou, mas a gente consegue entender que foi as bênçãos de Yahvé sobre a vida de Jacó que fez com que ele prosperasse. Pessoas, eu vou dar um pause e aí a gente continua no próximo vídeo.